Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Estão visualizando o meu slide? Sim. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. A gente está retornando, né, aqui para a instituição, já está agora ministrando as aulas daqui da Examar da Municipalidade e também nós retornaremos já com as nossas aulas práticas. Nós demos aí uma paradinha, né? Vamos, a partir de amanhã, quinta-feira, nós já daremos continuidade às nossas aulas práticas, a partir do ponto onde nós paramos. Então, nós continuaremos aqui, demos uma adiantada no nosso conteúdo, nesse momento que nós não podíamos estar aqui presencialmente, nas aulas práticas, mas a partir de amanhã nós daremos continuidade às nossas aulas práticas, né? E se em um determinado momento a gente precisar utilizar o tempo das nossas aulas teóricas para adiantar algum ponto, eu avisarei para vocês, mas é tudo uma questão de viver o dia, como eu falei para vocês. Então, o que tem de certo agora para essa semana é que hoje nós faremos a nossa aula teórica, daremos continuidade, e amanhã nós iniciaremos já a nossa aula prática. Tá? Então, eu conto aí com a presença de vocês. Não esqueça do jaleco, dos materiais de proteção, as máscaras de vocês, para que nós possamos aí dar continuidade à nossa disciplina. Na última aula, nós terminamos falando sobre a interpretação dos meios de cultura, né? Então, nós vimos aqui dentro desse assunto os tipos de meios de cultura, nós vimos dentro dessas categorias, desses grupos de meios de cultura, aqui ele se propõe, né, qual é a receita nutricional, quais são os micro-organismos que crescem, e nós terminamos falando aqui, após o crescimento, quais são as características, né, que eu faço aqui para avaliar, para interpretar meu meio de cultura. Nós vimos que o meio de cultura ele pode ter duas características, né? O não crescimento, que seria uma cultura negativa, e o crescimento, que seria a cultura positiva, como nós vimos aqui na última aula. E é a partir das características das colônias, que foi uma característica cultural que nós também já aprendemos a avaliar, nós vimos que eu olho para essas colônias que cresceram no meu ágar determinadas características, como tamanho, bordas, elevação, cor, né? Nós olhamos para essas colônias crescendo no meio de cultura e, através das características que nós observamos, nós podemos suspeitar de um determinado micro-organismo. Eu falei para vocês que o meio de cultura, a bula do meio de cultura, o qual eu estou utilizando, ele já me ajuda. Amanhã, na nossa aula prática, nós iremos trabalhar essa questão do meio de cultura. Então, provavelmente, eu trarei algumas bulas para vocês. Amanhã, provavelmente, nós prepararemos alguns meios de cultura para nós utilizarmos na nossa aula. E aí a gente vai ver que lá o fabricante na bula me dá as características, né, os constituintes do meio de cultura, os micro-organismos que crescem e, acima de tudo, facilita a minha vida determinando, né, as características peculiares dos micro-organismos que crescem naquele meio de cultura. Né? Então, na última aula nós vimos que aqui o que cresce é uma colônia de Neisseria gonorreia, visto que as características são de colônias com dimensões pequenas, incolores a branca acinzentada. Não, na verdade não era a Neisseria gonorreia. Vamos avaliar novamente. Então aqui eu tenho o hemófilo, que tem dimensões pequenas, úmida, aspecto de pérola e a dor característica. A Neisseria gonorreia, dimensão pequena, incolores a brancas e algumas assim, branca acinzentada e mucoide. É assim de Neisseria gonorreia. Então, ó, aqui eu tenho uma colônia pequena, não posso confundir aqui porque aqui ela está ampliada, né? Tenho que olhar aqui para o meu meio, para a minha placa toda. Então, vamos lá. Colônia pequena, né? Dimensões pequenas, elas são incolores, aqui ampliada, dá para eu ver que ela não é verde, não é vermelha, não tem uma característica peculiar, né? Então elas são incolores
e muitas das vezes elas se apresentam de branca acinzentada, né? E a dimensão é mucoide, como eu falei para vocês, que eu passar a alça aqui nessa colônia, ela vai se desfazer facilmente. Isso nós só vamos poder mostrar para vocês na prática. A gente vai ver uma colônia seca, nós vamos ver as características das colônias. Então, para isso, nós precisamos preparar os meios de cultura e é isso que nós daremos continuidade amanhã. Visto que nós já temos o aparato sobre microscopia, nós já sabemos fazer o exame microscópico, né? A coloração que a gente faz, que é a bacterioscopia, nós já sabemos fazer. E nós vamos repetir isso, porque quando a gente for avaliar a cultura, a gente vai precisar fazer uma análise microscópica dessa colônia que está crescendo. Então, os pontos que nós já vimos, eles ressurgirão nessa prática aqui de meio de cultura. E a gente vai reforçando cada vez mais até esta ideia da sequência metodológica para o diagnóstico microbiológico ficar bem consistente dentro da ideia, dentro da cabeça de vocês. Tá? Então, aqui foi o que nós terminamos. Como nós temos falado aqui nesse nosso último assunto, nós estamos falando sobre diagnóstico microbiológico. Nós estamos falando sobre os elementos que estão envolvidos para que eu consiga fazer o diagnóstico microbiológico, e nós vimos que são 3 básicos. Determinar a morfologia do micro-organismo, que a gente usa a microscopia e as colorações, né, das amostras biológicas, isso nós já vimos. A cultura, que é o que nós terminamos de falar, e agora a gente vai falar um pouquinho aqui da bioquímica, porque são essas 3 características morfológicas, culturais e bioquímicas, que vão me responder questões que vão permitir eu determinar qual é o micro-organismo que está presente na amostra biológica que eu estou analisando. Nós não iremos aprofundar, eu só quero que vocês entendam que esta parte bioquímica aqui, ela para a parte das outras 2 disciplinas, principalmente da microbiologia clínica 2, que vocês terão posteriormente. Então, dentro desse último ponto, que nós vamos falar desse tripé do diagnóstico microbiológico, vamos falar um pouquinho aqui da bioquímica. O que é que visa a bioquímica? Porque eu já sei a característica morfológica do micro-organismo, eu já sei a característica cultural, e com essas informações, eu já tenho capacidade de classificar esse meu organismo, esse micro-organismo, em uma determinada categoria. Nós já vimos que, por exemplo, com a simples microscopia, análise morfológica, eu consigo determinar gênero, muitas das vezes eu já consigo determinar gênero. Com a microscopia eu já consigo determinar a qual grupo esse micro-organismo pertence, como por exemplo, o que é? É uma bactéria, um fungo, é um protozoário? Eu já consigo determinar só analisando ele morfologicamente. E aí eu vou para a cultura, né, que é o segundo passo. Então, se for um fungo, eu vou ofertar uma receita nutricional, um meio de cultura para fungo. Se for uma bactéria, um meio de cultura para bactéria. E aí, após o crescimento, eu analiso, avalio a característica cultural desse micro-organismo que está crescendo. Quando eu analiso a característica cultural, eu já reforço, né? Eu tenho ainda mais certeza, eu tenho mais informação e tenho mais certeza de a qual grupo, né? A qual gênero, a qual família aquele meu micro-organismo pertence. E quando eu determino gênero, quando eu determino família, eu já estou num grupo menor, né, de micro-organismo, num grupo mais restrito de micro-organismo. Porque não esqueça que nós viemos do nada, que nós tínhamos poucas informações do que estava presente ali na amostra biológica. Nós só sabíamos de onde essa amostra veio, nós podemos suspeitar devido a determinados micro-organismos causarem infecções naquele local de onde a amostra veio. Então, até o momento, antes de eu começar a minha análise, eu tenho suspeitas, né, do que provavelmente possa estar presente lá na amostra. Mas quando eu analiso microscopicamente, culturalmente, eu já tenho informações agora para determinar a qual categoria. É fungo? É bactéria? Né? Então, veja que eu já estou separando. Quanto mais eu coleto informações, eu vou me direcionando para determinar qual é aquele micro-organismo que está presente lá.
Com as informações morfológicas e culturais, eu consigo dizer, é bactéria. Então, dentro do grupo das bactérias, eu coleto mais informações, eu posso agora dizer se elas são gram-positivas ou gram-negativas, eu já elimino uma grande quantidade de informação e vejo que eu estou já partindo em direção em determinar o que realmente está presente lá na minha amostra biológica. Culturalmente, eu consigo ainda coletar mais informações e, junto com a morfologia, eu consigo definir ao grupo a qual esta bactéria pertence. Ela pertence ao grupo das gram-positivas ou das gram-negativas. Agora, dentro desse grupo, né? Então, imagina que foi gram-negativa. Dentro desse grupo de gram-negativa, eu posso separar mais ainda, né, esse micro-organismo em direção e determinar especificamente qual é aquele micro-organismo. Então, no final do diagnóstico, eu, com essas informações coletadas, devo ser capaz de dizer, olha, o que está presente aqui é uma bactéria pertencente a este gênero, pertencente a essa espécie. Este é o meu resultado final. Quando eu chego e determino, olha, o que está presente aqui é uma Escherichia coli, o que está presente aqui é uma Pseudomonas, ou no caso dos fungos, o que está presente aqui é uma Candida albicans, né, que nós já falamos. Então, esse é o meu objetivo de fazer esta análise, de coletar estas informações. Quando nós terminamos a cultura, nós já temos informações, como eu falei para vocês, suficiente para determinar qual grupo pertence, a qual gênero pertence, né? A qual família este micro-organismo pertence. E a bioquímica, ela vem para determinar características ainda mais peculiares. Porque, vejam só, quando a gente fala em gênero, quando a gente fala em família, nós estamos falando de um grupo restrito. Vamos trazer para a nossa realidade para ver se a gente entende um pouco mais facilmente. Nós, seres humanos, temos também as classificações, assim como qualquer outro ser vivo. Então, nós temos a ideia de família, por exemplo, né? Na nossa casa, nós temos uma família. O que seria uma família? Seria indivíduos que compartilham determinadas características, que podem ser genéticas, que podem ser afetivas, né? Estou falando aqui de humanos, por enquanto. Mas dentro da nossa casa, da nossa família, nem todos os integrantes dessa família são iguais? Não. Nós temos peculiaridades individuais de cada pessoa integrante desta família. As bactérias é a mesma coisa. Com a morfologia e com a cultura, eu sou capaz de determinar gênero, eu sou capaz de determinar família de alguns micro-organismos. Mas dentro desta família, eu tenho indivíduos, né, no caso, espécies que são diferentes. Então, dentro de uma família bacteriana, eu tenho o que a gente chama de espécies, que são como se fossem características individuais daquele grupo especificamente, como se fosse um indivíduo da nossa família que tem as suas características peculiares. E é a bioquímica que vai determinar esta característica. É a análise das características bioquímicas que vai me dizer qual espécie de micro-organismo é aquela que eu estou analisando. Então, dentro de uma família, por exemplo, a família Enterobacteriaceae, que a gente vai falar, porque dentro dela tem muitas espécies de agentes patogênicos, tem indivíduos que têm as suas peculiaridades bioquímicas. Professor, então por que eles estão dentro de uma família? Porque eles compartilham determinadas características. Quais seriam? A família Enterobacteriaceae, eles são bacilos, gram-negativos, a maioria deles fermentadores. É uma característica que é utilizada para classificar este grupo de bactérias dentro de quem? Dentro de uma família, que é a família Enterobacteriaceae. Mas os integrantes dessa família, eles têm as suas peculiaridades bioquímicas. Então, por exemplo, o Proteus, que é um indivíduo, que é uma espécie desta família Enterobacteriaceae, e a Escherichia coli, que é outro indivíduo, outra espécie, os dois são morfologicamente iguais, os dois são bacilos gram-negativos. Os dois agrupam características que permitiram colocar ele dentro daquela família. Mas bioquimicamente eles têm diferenças, eles não são iguais. Então, bioquimicamente eu vou conseguir diferenciá-lo. É por isso que, quando eu analiso, eu posso dizer, olha, o que está presente aqui nessa amostra é a Escherichia coli, o que está presente aqui nessa amostra é o Proteus mirabilis.
Eu consigo determinar por quê? Porque eu estou avaliando agora características bioquímicas. E vejo que nós estamos partindo de coisas mais amplas para coisas mais restritas, né? Então, por exemplo, a análise microscópica, nós conseguimos, com o microscópio, visualizar o micro-organismo. Com a aplicação de um meio de cultura, nós conseguimos multiplicar esse micro-organismo, tornando ele visível lá nas nossas colônias que nós vamos avaliar culturalmente, né? Só que aqui, bioquimicamente, eu já estou falando de rotas bioquímicas, eu já estou falando de moléculas, e eu não vou conseguir visualizar moléculas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que visualizar isso indiretamente, né? Uma das coisas que a gente consegue definir muito bem é cor, né? Então, na bioquímica, muitas das vezes, na maioria das vezes, eu vou utilizar um indicador que vai me dizer se aquela reação bioquímica aconteceu ou não. Quando nós fizemos lá, sei lá, aula de química na quarta série, oitava série, eu não lembro agora qual é a série que a gente fazia isso, mas o professor de química, ele utilizava, né? Então, por exemplo, ele tinha duas substâncias incolores, e quando ele misturava essas duas cores, o que é que acontecia? Ela mudava de cor, ficava rosa, por exemplo, né? Então, com isso, ele conseguia demonstrar visivelmente que aquelas reações que aquelas reações químicas estavam acontecendo, duas substâncias interagindo, formando uma terceira substância, e por isso houve a mudança de cor. Aqui na bioquímica também, eu não vou ver no microscópio, eu não vou ver no meio de cultura a fermentação acontecendo, por exemplo. Não vou ver diretamente, mas eu posso ver indiretamente. Como nós falamos lá no meio de cultura CLED, eu semeio a colônia, no meio desse meio de cultura vai ter um indicador de pH e vai ter um açúcar, que eu quero ver se o micro-organismo fermenta ou não. E se o micro-organismo fermentar, ou seja, se ele utilizar o açúcar, a minha colônia vai mudar de cor, vai ficar amarela, né? Ela vai produzir ácidos que jogará para o lado externo da célula bacteriana, e o indicador de pH consegue determinar que houve ali uma mudança de pH e por isso há uma mudança de cor. Então, a mudança de cor me revela indiretamente que aquela reação bioquímica aconteceu, tá? Então, aqui na bioquímica, é dessa forma que nós vamos trabalhar. Não tem mais como eu olhar no microscópio e ver a reação bioquímica acontecendo. Não. É indiretamente. Eu vou fazer testes que me revelarão indiretamente se aquela reação bioquímica aconteceu ou não. E aí eu consigo identificar. Então, se eu quero saber se o meu micro-organismo é fermentador, eu faço um teste, ou uso meio de cultura, ou uso um teste bioquímico para determinar se ele fermenta ou não aquele açúcar, tá certo? A gente vai trabalhar um pouquinho isso em aula prática, se a gente tiver tempo, mas como eu falei para vocês, isso é um bônus, né? Porque isso ainda será contemplado em outra disciplina. Eu estou tentando aqui na microbásica já dar uma ideia geral de como é que se procederá o diagnóstico microbiológico. Então, a análise bioquímica é uma bateria de testes, como a gente pode ver aqui, que visam a revelação de vias bioquímicas peculiares a cada indivíduo daquele grupo de micro-organismos que eu estou analisando. Então, se ele visa revelar as vias bioquímicas peculiares de cada grupo de micro-organismo terá uma bateria bioquímica. Então, a família Enterobacteriaceae terá uma bateria de testes bioquímicos. O gênero Staphylococcus, por exemplo, terá uma outra bateria de testes bioquímicos, assim como outros grupos de micro-organismos terão a sua bioquímica específica. Então, essas baterias, elas foram montadas especificamente para cada grupo de micro-organismos. Aqui nós estamos vendo aqui uma bateria que eu utilizo para fazer a determinação de qual espécie está presente ali na minha amostra. Então, aqui ela serve para a família Enterobacteriaceae, né? E aqui eu trouxe alguns testes para mostrar para vocês. Então, eu posso fazer isso
em tubos, tá, pessoal? Normalmente eu faço em tubos. Eu vou mostrar para vocês, quando a gente falar de bioquímica, eu vou mostrar para vocês os tubos que são feitos, e se a gente tiver a oportunidade, nós vamos inserir o micro-organismo para tentar fazer uma leitura bioquímica. Então, eu tenho tubos aqui. Então, eu tenho para a família Enterobacteriaceae um grupo de testes que eu faço, né? E é muito maior do que isso, mas alguns eu posso suprimir. Alguns testes bioquímicos eu posso suprimir. Eu só não posso suprimir aqueles que me revelam realmente a característica daquele micro-organismo. Então, eu tenho aqui nesse primeiro tubo o KIA, que é um tubo com meio de cultura que eu uso para ver se o integrante da família Enterobacteriaceae é capaz de fermentar açúcar, né? Aqui eu vejo fermentação. Outro teste que eu faço, a produção de gás. A família Enterobacteriaceae é uma das grandes produtoras de gás. Então, eu quero verificar se aquele... Agora, todos os indivíduos da família produzem gás? Não. Uns produzem em grande quantidade, outros intermediário, outros não produzem. Então, é por isso que eu ponho esse teste, porque se uns indivíduos da família produzem e outros não produzem, eu pergunto, essa característica vai ser capaz de diferenciar um indivíduo de outro? Vai. Quem produz gás, eu ponho numa categoria. Quem não produz, eu ponho em outra. Então, aqui a gente vê, ó, meio micro-organismo, e a gente vê através da rachadura, da formação de bolhas, né, da movimentação do meio de cultura, eu vejo se esse micro-organismo produz ou não gás. Nós sabemos que gás tem a capacidade realmente de formar pressão, né, expandir as coisas. Então, aqui a gente vê, ó, o meio sendo levantado, ó, rachando aqui. Então, aqui seria um micro-organismo que eu inseri aqui, produtor de gás. Então, seria gás positivo. Outro teste que eu faço para essa família Enterobacteriaceae é o sulfeto de hidrogênio. Eu quero saber se ele produz, né, o sulfeto de hidrogênio. E eu faço normalmente uma receita nutricional e que tem uma substância que me revela se o sulfeto está ou não presente lá. Então, quando tem sulfeto, o meu meio vai ficar enegrecido, vai reagir com a substância que é o ferro que está aqui e vai formar essa cor escurecida. Tá? O Voger-Proskauer, que tem relação também com a via fermentativa, só que uma outra via. Não esqueça que para fermentar um açúcar, para utilizar um açúcar, normalmente tem alguns micro-organismos que tem mais de uma via, né? Pode ser esta via convencional que nós verificamos nesse tubo, mas pode ser a via butinoglicólica, por exemplo, né? E alguns têm as duas, porque se eu não consigo utilizar uma, eu posso utilizar outra. Então, esse já seria um micro-organismo mais versátil. Então, é um teste que é feito também. O teste do indol, que eu verifico se o micro-organismo tem uma determinada enzima. Olha só, né, a triptofanase. Eu quero saber se aquele micro-organismo tem uma enzima chamada triptofanase. É todos que têm? Não. Tem alguns indivíduos da família que não possuem. Então, eu verifico se aquele que eu estou analisando tem ou não tem esta característica. O citrato, que é a capacidade de retirar carbono de uma única fonte, que no caso aqui é o citrato. Então, é lógico que para eu utilizar carbono, lembra que nós falamos quando conversamos sobre a nutrição dos micro-organismos, né? A fisiologia no aspecto nutricional, nós vimos que os micro-organismos precisam de macronutrientes, micronutrientes, e dentre os macronutrientes, ou seja, aqueles exigidos em grande quantidade, nós temos o carbono. E aqui eu verifico, então eu dou uma única fonte de carbono para ele, e eu quero saber se ele consegue usar esse carbono. Para ele usar o carbono, para ele retirar o carbono do citrato, ele precisa ter uma rota bioquímica, uma cascata bioquímica para poder utilizar, senão ele não vai conseguir utilizar. E aí eu consigo definir o micro-organismo que eu estou analisando, ele é capaz ou não de retirar o carbono do citrato. E aí eu vou dar, né, positivo ou negativo. A urease, né, que é um teste também, ver se ele tem uma enzima chamada urease, que utiliza a ureia. A motilidade, que é verificar a capacidade se o micro-organismo tem capacidade de se movimentar.
E isso aqui está relacionado com estruturas bacterianas que nós vimos. Nós vimos que as estruturas que são normalmente utilizadas para movimentação são os flagelos. Então vejam como aqui eu tenho uma análise de uma análise para verificar se uma estrutura está ou não presente. Lá na minha morfologia, na minha análise morfológica, nós vimos que não é possível eu visualizar no meu microscópio convencional se o micro-organismo tem flagelo ou não. Por quê? Porque é uma estrutura muito pequena. E onde é que eu vou conseguir definir ele? Vou conseguir definir se o micro-organismo possui ou não possui aqui no teste da motilidade. Eu deixo ele em um determinado ponto e vou ver se ele consegue migrar para outras regiões. Se ele conseguir migrar, significa que ele tem uma estrutura. Então, veja que eu visualizei diretamente o flagelo? Não, eu nem vi o flagelo. Mas o teste de motilidade ele é capaz de me dizer se indiretamente se o micro-organismo tem ou não. Basta eu deixar ele no meu gel aqui no meio de cultura, ó, num ponto, e se ele crescer para o lado, ó, como ficou turvo o meio aqui, ó, tá vendo? Eu deixei ele bem aqui nesse ponto central, mas ele foi capaz de migrar para outras regiões. Então significa que se migrou, significa que ele tem uma estrutura de movimentação. Se ele não tivesse, o que aconteceria? Eu deixei ele nesse ponto e nesse ponto ele permaneceria. Então, o meu crescimento bacteriano seria onde? Só neste ponto. Ele não cresceria para as laterais. Tá? Nós vamos ratificar isso, porque a prática ela é essencial para a gente conseguir visualizar isso um pouco melhor. Né? A minha ideia com vocês é pegar realmente, desde o início, né, o exercício final, do fechamento da nossa disciplina, é pegar desde o início, da chegada da minha amostra biológica até o final, para ver se a gente consegue determinar, fazer o diagnóstico de pelo menos um micro-organismo. Eu ficarei muito satisfeito se nós atingirmos esse objetivo aqui, porque vocês passarão para as outras disciplinas já com uma ideia bem ampla do que vocês vão reforçar lá nessas outras duas disciplinas. O teste da lisina, né, que também aqui está dentro, como eu falei para vocês, eu não vou entrar muito em detalhe. Então, é lógico que dentro dos indivíduos que eu estou analisando aqui, eu vou ter quem fermenta, quem não fermenta, eu vou ter quem produz gás e quem não produz, eu vou ter quem produz sulfeto de hidrogênio e quem não produz, eu vou ter Voger-Proskauer positivo e negativo, indol positivo e indol negativo, citrato positivo e citrato negativo, urease positivo e urease negativa, presença de motilidade e ausência de motilidade, utiliza a lisina e não utiliza a lisina. Então, normalmente, a gente dá uma pontuação, né? Então, quando está presente, o que é que a gente faz? Dá uma cruzinha. Opa, está presente. E quando não está, a gente dá o negativo. Então, essa daqui é a bateria bioquímica da família Enterobacteriaceae, né? Vejam que aqui tem mais testes, né? Aqui nós falamos, deixa eu ver quantos testes, 3, 5, 9 testes. Mas aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 testes. Professor, por que então lá só tem 9? Porque, como eu falei para vocês, eu posso omitir alguns testes. Mas por quê? Isso não vai prejudicar na minha análise bioquímica? Não, porque muitos desses testes têm o mesmo objetivo. Então, por exemplo, aqui, o KIA, que verifica a fermentação, e o ONPG, são dois testes para verificar a fermentação. Então, aqui, o KIA ele me revela rapidamente, vamos dizer, nas primeiras 12 horas de cultura, 12, 18, ele já me revela se o micro-organismo fermenta ou não. Mas eu tenho alguns integrantes dessa família que demoram para fermentar. E aí eu já dou o açúcar para ele, que é aqui o teste do NPG, vamos dizer assim, processado, quebrado, para ele conseguir assimilar esse açúcar mais rapidamente e me revelar mais rapidamente também se ele é fermentador ou não. É por isso, então, que alguns testes daqui eu posso omitir, né? Eu posso emitir. As baterias bioquímicas que são vendidas comercialmente, não tem todos esses testes. Então, eu tenho, por exemplo, kit para determinação bioquímica da família Enterobacteriaceae. Vou ver se tem aí na geladeira para mostrar para vocês.
E lá nós temos, não temos todos esses testes, nós temos 5, 6, 7, 9, tá certo? Isso aqui é o didático, isso aqui é o que está no livro, só para mostrar para vocês. Então, vamos lá. No caso da fermentação, vocês vão ver lá no livro essas duas letrinhas, o A e alque, que é alcalino. Então, o A que significa ácido. Ácido significa que aquele meio vai mudar de cor para o amarelo, normalmente. Por quê? Porque o micro-organismo utilizou o açúcar, produziu substâncias que lançou para fora, que mudou o pH, deixando o meio ácido. E por isso que houve a mudança de cor. Então, aqui no exemplo, ó, eu tenho esses testes são da família Enterobacteriaceae. Estes dois indivíduos aqui, esses dois micro-organismos, são indivíduos pertencentes à família Enterobacteriaceae. A Klebsiella pneumoniae e a Klebsiella oxyton. Então, eu estou falando aqui de família. Então, eu estou falando também aqui de dois integrantes desta família. Professor, tem outros integrantes? Tem diversos outros integrantes. E cada um vai ter a sua característica bioquímica. Essa tabela mostra aqui para vocês a característica bioquímica da Klebsiella e da oxyton. Então, vamos ver? Vamos tentar acompanhar. A Klebsiella pneumoniae, ó, ela fermenta dois açúcares, normalmente glicose e lactose, por isso ácido. A Klebsiella produz gás, ela não produz sulfeto de hidrogênio, por isso dá negativo. Aqui é o vermelho de metila, que é um teste que nós não falamos, que foi suprimido lá, ela é negativo. Ela é Vogel-Proskauer é positivo, então veja, ó, Vogel-Proskauer eu falei para vocês que é uma outra via, né? Uma outra forma de fermentar. Então ela é fermentadora, ó, tá vendo? Ó? Ela fermenta aqui dois açúcares, fermenta pela via butinoglicólica, né? Tá vendo que ela é positiva? Ela é indol negativo, ela é citrato positivo, ela é o PAD que nós suprimimos negativo, ela é urease positiva. Ela não tem motilidade, a Klebsiella, olha, ela é negativa, tá vendo? Então, todos os indivíduos da família vai ter motilidade? Não, a gente está vendo que alguns não têm, como a Klebsiella, por exemplo, ela não tem o quê? Motilidade. Lisina positivo, arginina negativo, ornitina positivo e ONPG positivo. Então, só aqui nessa bateria eu tenho 3 testes de fermentação, ó, o KIA, o Vogel-Proskauer e o ONPG. Então, eu posso escolher apenas um desses? Posso. Né? No caso da Klebsiella aqui, ela não demora para fermentar. Então, eu poderia ficar só com o KIA, tirar o Vogel-Proskauer ou tirar o ONPG e deixar o Vogel-Proskauer, porque aqui eu verificaria se ela tem a capacidade de fermentar por 2 vias diferentes, ou utilizar o açúcar por 2 vias diferentes. E aí seria interessante. Mas eu posso suprimir, por exemplo, o ONPG. Outro integrante, então veja, todas essas informações aqui são quem? As características bioquímicas do indivíduo chamado Klebsiella pneumoniae que pertence a esta família. Isso está definido já, pessoal. Tá? Então, quando eu for fazer análise bioquímica, o meu resultado eu vou comparar com essa tabela aqui, que normalmente vai estar lá no meu livro de laboratório. Muitas das vezes eu já deixo pregado lá na parede do meu laboratório. E quando eu obtiver o resultado, né, quando eu fizer a minha leitura bioquímica, porque aqui eu vou fazer uma leitura. E é lógico que se eu estou fazendo uma leitura, eu tenho um resultado. Então, aqui, ó, fermentador, gás negativo, sulfeto de hidrogênio positivo, Vogel-Proskauer positivo. Eu tenho um resultado. Este resultado que eu obtiver da leitura, eu vou comparar com a minha característica bioquímica dos integrantes da família. Então, lá na parede do meu laboratório, provavelmente tem isso daqui. Ou no meu sistema, né? Porque já está muito informatizado, então eu já tenho lá tudo guardado. E aí eu comparo. Se a leitura que eu fiz se encaixar perfeitamente com essas características, o que é que significa? Significa que eu acabei de identificar a espécie. Por quê? Porque a leitura que eu fiz condiz perfeitamente, encaixa perfeitamente nas características já muito bem definidas dessa espécie da família Enterobacteriaceae.
Por que eu coloquei essas duas espécies aqui para vocês? A Klebsiella pneumoniae e a Klebsiella oxytocin? Porque esses dois integrantes desta família Enterobacteriaceae, eles são praticamente idênticos. Praticamente idênticos. Vamos ver? Vamos comparar aqui agora nesse sentido. A pneumônia e a oxytocin. As duas são fermentadoras. As duas produzem gás, né? E tem dois sinais de mais aqui, porque elas produzem muito gás, tá? Então, às vezes, vocês vão ver no livro três cruzes, não significa que ela produz muito gás. Produzir muito gás seria ver isso aqui, ó. Eu vejo meio rachando, levantando, porque ela produziu muito gás. Então, vamos voltar aqui. Então, as duas são fermentadoras, as duas produzem gás, as duas não produzem sulfeto de hidrogênio, as duas não são negativas para o vermelho de metila, as duas são positivas para o Vogt e Proskauer. Se eu pegar essas características para cá, eu já tenho como separar e dizer qual é? Não tenho, porque as duas são iguais. Então, é por isso que eu faço uma bateria de testes, porque se eu deixasse de fazer esses outros testes, a minha bioquímica não me ajudaria, porque não conseguiu diferenciar os micro-organismos, né? Eles são iguais até aqui nesse momento. A única coisa que eles são diferentes é no indol, que a pneumônia é negativa e a oxitoca é positiva. Então, esses dois micro-organismos é como se fossem irmãos gêmeos, vamos dizer assim, da nossa família. Eles são morfologicamente idênticos, eles pertencem à mesma família. A única coisa que diferencia eles é um teste bioquímico. Eles são tão parecidos que é uma característica bioquímica apenas que diferencia um e outro, que é o indol. A Klebsiella pneumoniae não produz indol e a oxitoca produz. Então, se eu omitisse esse teste, vamos dizer que esse indol não existe, né? A característica que eu ia verificar é parecida, era igual, tanto para a oxitoca como para a pneumônia. Então, eu ponho esse exemplo porque eu não posso omitir testes. Eu posso retirar testes? Posso, mas desde que esse teste não faça falta para a minha análise. Aqui, por exemplo, de forma alguma eu posso retirar o indol, porque senão não vou conseguir definir. Eu posso dizer, então se eu tirasse o indol, eu poderia dizer que era pneumônia, mas ela também poderia ser oxitoca. Tá? Então, eu estou dando aqui para vocês a exceção da exceção, né? Para exemplificar para vocês por que eu faço uma bateria de teste bioquímico e não faço um único teste bioquímico. Tá? Então, já tem muito bem definido, isso já ajuda muito a gente no diagnóstico, porque quando eu quiser comprar, eu quero fazer bioquímica para a família Enterobacteriaceae, eu vou lá e coloco kit de análise bioquímica da família Enterobacteriaceae. Vai aparecer uma diversidade de quem? De kits de bioquímica para a família Enterobacteriaceae. Mas eu tenho certeza que se a gente for pesquisar, todos esses kits com certeza vão ter o indol. Eles não vão omitir o indol jamais, tá? Jamais. Eles vão deixar os testes que realmente me ajudarão a fazer essa identificação. Tá? Eu vou falar para vocês agora de alguns testes, né, para a gente não ficar muito superficial aqui. Então, eu vou falar de alguns testes e como isso funciona, porque vejam só, a determinado teste ele se propõe a revelar se uma rota bioquímica acontece ou não naquele micro-organismo que eu estou analisando. Então, por exemplo, o KIA, que verifica a fermentação, ele quer saber se o micro-organismo, esse meu bacillus estilizado que eu estou vendo aqui, uma bactéria na forma de bacilo, ele quer saber se ele é capaz de utilizar um açúcar, como a lactose, por exemplo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar num tubo com meio de cultura que tenha qual açúcar? Apenas a lactose, porque se eu colocar vários açúcares, no final eu não vou saber. Ele utilizou qual? A lactose? Ou outro açúcar? Né? Raminose? Eu não sei. Então, no meu tubo que eu estou testando, tenho que ter certeza que só tem um tipo de açúcar. Então, aqui no KIA, vamos dizer aqui, vamos imaginar que lá no tubo, professor, posso colocar 2 açúcares e testar? Posso. Então, aqui, por exemplo, nesse tubo, é 2 açúcares. Um que vai ficar depositado aqui neste bisel
e outro que vai ficar depositado no fundo do meu tubo. E aí eu faço o meu micro-organismo, insiro ele por uma picada central e depois estrio aqui na superfície. E aí eu consigo avaliar. Por exemplo, aqui nesse tubo, o fabricante vai me dizer, olha, o meu meio de cultura que eu uso para testar a fermentação, ele tem a cor vermelha. Se ele permanecer com a cor vermelha, significa que o micro-organismo não foi capaz de utilizar o açúcar, ou seja, ele não é fermentador daquele açúcar. Se o meu meio de cultura ficar amarelo, significa que o meu micro-organismo tem a capacidade de utilizar aquele açúcar. Então, nesse tubo, qual é a leitura que a gente faria? Que o açúcar que está aqui na superfície, ele não fermenta, mas o que está aqui no fundo, ele fermenta. Está vendo que está mudando de cor? O meio todo é vermelho, mas eu tenho um açúcar depositado aqui e um açúcar aqui nesta região. E o meu micro-organismo que eu estou testando, ele está presente, tanto aqui no fundo, quanto aqui na superfície. Então, aqui não mudou de cor, significa que ele não fermenta o açúcar. E o fabricante vai dizer, olha, no bisel tem tal açúcar, no fundo tem tal açúcar. Então, aqui ele fermenta um único. Então, eu diria que no fundo do tubo aqui é ácido, ou seja, fermentou, e aqui em cima alcalino, significa que ele não fermentou. Só que isso é uma leitura, né? É uma leitura de cor, e que se eu ensinar para qualquer pessoa, minha filha de 5 anos, por exemplo, ela vai aprender. Eu vou dizer para ela, filha, olha, esse tubo aqui ele é vermelho. A gente vai colocar o micro-organismo e se ficar amarelo, fermentador. Se ficar vermelho, não fermentador. Pronto, ela vai aprender isso e vai replicar, né? Vai fazer, daqui a pouco ela está fazendo com o olho fechado. Passou o tubo aqui na frente, ela já consegue identificar. Só que por trás disso tem toda uma rota bioquímica. Então, a cor nada mais é do que a revelação se aquela reação aconteceu ou não. E eu preciso saber de cada rota bioquímica dessa, como é que acontece. Então, por exemplo, a fermentação. De forma bem simples, a fermentação significa que o micro-organismo é capaz de utilizar esse açúcar. Utilizar como? Ele é capaz de internalizar esse açúcar, é capaz de utilizar no seu metabolismo, ou numa rota bioquímica, no caso, uma rota fermentativa. E ao utilizar esse açúcar, ele vai utilizar partes desse açúcar. Ele não consegue utilizar todo o açúcar. Assim, quando nós nos alimentamos, por exemplo, a gente não consegue assimilar 100% do alimento que nós ingerimos. Então, a gente compra um peixe, tem perdas? Tem. A pele, a espinha. A gente não vai conseguir consumir tudo, né? A gente tem perdas antes de ingerir. Após ingerir, a gente não consegue absorver todos os nutrientes daquele alimento, no caso o peixe que eu estou dando como exemplo. Eu vou absorver partes. E partes, o que é que eu vou fazer que não for utilizado? Eu vou excretar, normalmente através das fezes. A gente sabe que as fezes nada mais são do que restos alimentares que não foram absorvidos, que não foram aproveitados. Por quê? Não tem como eu assimilar 100%, eu vou ter perdas. Na fermentação, eu estou dando um exemplo da digestão humana e estou dando exemplo agora da fermentação, que nada mais é também do que a obtenção dessa molécula para utilizar no metabolismo da célula. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, eu ofertei a minha bactéria. Imagina que esse quadrado aqui é o meu meio de cultura. Eu tenho nutrientes, aqui tenho carbono, tenho nitrogênio, tenho fósforo, e eu tenho açúcar. E qual é o açúcar que eu vou colocar aqui na minha receita? O açúcar que eu quero verificar se o micro-organismo é capaz de utilizar ou não. Então, olha só, a bactéria, fora dela aqui é o meio de cultura. Onde é que está o açúcar? Fora dela, né? Aqui no meu meio de cultura. Então, eu coloquei lactose como açúcar. Para ele utilizar, esse micro-organismo utilizar a lactose, o que tem que fazer? Essa lactose, esse açúcar tem que entrar na célula bacteriana. E nós vimos que, quando falamos de nutrição bacteriana, nós falamos como acontece com as gram-positivas, nós falamos como é que acontece a nutrição das gram-negativas. Olha aqui se fazendo presente novamente. Então, por exemplo, nós estamos falando de um integrante da família Enterobacteriaceae, de um bacilo gram-negativo, que tem uma parede delgada
E quando nós falamos de nutrição, nós vimos que moléculas pequenas, ela consegue absorver, consegue passar pela parede, pela membrana e internalizar. Só que não é entrar assim, abruptamente, não. Ela tem que ter um poro aqui na superfície, ó, que a gente chama de beta-galactosídeo permease. Ela tem uma proteína aqui. Quando nós falamos de estrutura da membrana, nós vimos que na membrana tem inserido proteínas que permite com que coisas entrem e coisas saiam da célula. Lembra que nós falamos isso? Então, essa bactéria bacilo gram-negativo, ela vai ter uma parede delgada, ela tem que ter uma permease, né, um poro, uma proteína que permita a entrada deste açúcar. Né? Então, veja que ó, a lactose entra. Ó. Entrou por onde? Pelo poro, pela proteína que está aqui formando um poro, e agora a lactose entra. Olha onde ela está agora, ela está dentro da célula bacteriana. Dentro da célula bacteriana, a bactéria tem que ter uma enzima que seja capaz de quebrar esse açúcar, porque veja que ele precisa transformar uma molécula complexa em moléculas simples. Assim como quando nós pegamos o peixe, nós precisamos digerir, né, a carne do peixe para pegar quem? O carbono, o nitrogênio, os constituintes daquela substância nutritiva que nós ingerimos. A mesma coisa a bactéria. Ela internaliza, mas ela precisa ter uma bioquímica que seja capaz de quebrar isso daqui, porque senão ela não vai ser capaz de utilizar. E as bactérias fermentadoras têm. Elas têm uma enzima dentro do citoplasma chamada beta-galactosidase. A beta-galactosidase, ela quebra ó, a lactose. Veja que a lactose era formada por dois açúcares, ó, a glicose e a galactose. Ó. Lactose é formada por glicose e galactose. A molécula inteira da lactose entrou através de uma permease por um poro. Aqui dentro da célula bacteriana, uma enzima que a bactéria precisa ter para quebrar este açúcar. Ó. E aí ele quebrou em duas partes, ó, formando uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Ela vai utilizar os dois açúcares? Talvez não. Como aconteceu aqui, por exemplo, ó, ela não utilizou. Ela utilizou a galactose, ó, uma parte do açúcar, né? Uma parte da lactose ela utilizou. E a outra parte, como foi que ela fez? Ó, excretou. Olha, tá vendo que saiu da célula? Saiu glicose. Para essa rota bioquímica acontecer, formaram outras moléculas, né? Como, por exemplo, ácido pirúvico, ácido mistos. E são essas substâncias que ela jogou para fora da célula que vai fazer com que o pH do meu meio de cultura modifique. E quando o pH modifica, o que vai acontecer? A minha colônia vai ficar amarela. Então, a colônia onde este indivíduo está crescendo, ela vai ficar amarela. Por quê? Porque ele foi capaz de utilizar este açúcar. Então, significa que ele tem uma rota bioquímica, que ela existe e que ela foi utilizada. Então, veja que por trás disso tem o quê? Tem uma série de reações bioquímicas que eu não visualizei. O que foi que eu visualizei? Só a revelação, né? Como se eu estivesse revelando se aquela ação aconteceu ou não, se aquela fermentação aconteceu ou não. Então, eu vou ver a mudança de cor lá na colônia onde esse micro-organismo está se desenvolvendo. Né? Eu só vejo o final, mas eu consigo inferir que tudo isso aconteceu. O que foi que aconteceu? O açúcar presente no meio de cultura entrou por um poro da bactéria. Dentro da bactéria, uma enzima quebrou este açúcar para utilizar na rota bioquímica. O que não foi utilizado na rota bioquímica, ele excretou para o meio de cultura, que promoveu a mudança, né, do pH, acidez, e lá eu tenho um indicador de pH, que quando o meio fica ácido, ele muda de cor. Então vejo que eu não vi a rota bioquímica acontecendo, mas eu preciso saber o que é uma fermentação? Preciso. Fermentar nada mais é do que utilizar o açúcar, né, ou processar uma molécula para utilizar no metabolismo ou na bioquímica da célula bacteriana. E o que eu utilizo, integra na minha própria célula, e o que eu não utilizo, eu excreto. Tá? E é lógico que isso, onde é que eu vou fazer a leitura? Eu vou fazer a leitura lá no meu tubo. Então, se eu coloquei o meu micro-organismo no tubo e ele não mudou de cor,
o que é que significa? Permaneceu vermelho. Significa que ele não é capaz de utilizar o açúcar, né? Eu botei o meu micro-organismo e o meio mudou de cor. O que é que significa? Que esta rota bioquímica aconteceu. Nos tubos que tem 2 açúcares, como nós vimos no slide passado, se tem 2 açúcares, ele pode não fermentar aqui, ou seja, permaneceu vermelho, e aqui ele pode tornar amarelo, que significa que ele utilizou o açúcar que está presente onde? Aqui no fundo. Tá? Então, todas essas formas de leitura eu vou fazer aqui no meu tubo, tá vendo? Eu coloquei no micro-organismo, eu não vi ele internalizando açúcar, eu não vi ele processando o açúcar, eu não vi ele excretando nenhuma substância. O que eu vi? Eu vi uma mudança de cor. E esta mudança de cor, ela está presente no método, né, que eu utilizei para revelar se aquela reação bioquímica aconteceu ou não. Tá certo? Então, essa eu vou falar superficialmente de alguns para vocês terem já uma ideia. Então, essa aqui seria a fermentação. O outro teste é a produção de gás, como eu falei para vocês. Ó. Então, produção de gás, como é que eu vejo? Aqui, ó. Eu tenho um meio de cultura, que eu vou colocar o meu micro-organismo, e depois, lógico, como é também um meio de cultura, né? Então, os testes bioquímicos, eles também são meios de cultura. Mas para quê? Para verificar se aconteceu uma rota bioquímica ou não. Então, eu semeei o meu micro-organismo, coloquei lá na estufa, já que é um meio de cultura, 12. O fabricante vai me dizer, olha, Jorge, semeia o micro-organismo e leva para a estufa a tantos graus, e depois de tanto tempo você faz a leitura. Qual é a leitura do gás aqui? Eu quero saber se o micro-organismo que eu botei aqui produz ou não gás. E aí, como é que eu vejo isso daqui? Ó, o meu meio estava inteiro, ó, com um biselozinho bonito aqui, estava preenchendo toda essa região. Depois que eu coloquei o micro-organismo e ficou cultivando por algum tempo, você vê que tem uma rachadura no meio, né? Então, o que é que significa isso? Significa que o micro-organismo produz gás. Ele está produzindo gás. Então, aqui seria gás positivo, né? Aqui, ó, são análises de outros que a gente não vai falar, né? Então, aqui, olha, o gás novamente sendo produzido, ó. Aqui o sulfeto de hidrogênio sendo produzido, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, todos esses tubos aqui, eles têm um propósito de verificar se uma determinada reação bioquímica está ou não acontecendo. Tá? Então, nós já falamos da fermentação, aqui é do gás, como é que eu vou fazer a leitura. Vamos falar de mais um teste, que é aquele importantíssimo que eu falei para vocês, que é o indol, né? Que eu não posso omitir. Quando o meu micro-organismo que eu estou analisando pertencer à família Enterobacteriaceae, tenham certeza que este teste vai estar presente lá, que é o indol. E para que serve o indol, professor? Serve para verificar se aquele micro-organismo tem uma determinada rota bioquímica. E qual é essa rota bioquímica? Eu quero saber se a bactéria que eu coloquei aqui, ó, que eu estou analisando, eu quero saber se ela tem uma enzima, ó, chamada triptofanase. É para isso que serve o teste do indol. Se a bactéria que eu coloquei aqui, ela tiver a triptofanase, ó, o que vai acontecer? Ela vai quebrar o triptofano. E, professor, de onde veio esse triptofano? Veio da receita nutricional do qual é constituído este meio. Então, o meio para verificar a produção ou não de indol tem que ter triptofano, né? Tem que ter triptofano. Então, lá no meu meio de cultura, tem um meio com os nutrientes, né? Carbono, nitrogênio, e tem o triptofano. Porque eu quero saber se a bactéria que eu colocar aqui vai ser capaz de quebrar o triptofano. E nós já vimos que quebrar, utilizar, necessita uma rota bioquímica, né? Necessita uma rota bioquímica. E para que essa rota bioquímica se inicie, a bactéria tem que ter uma enzima, que é a triptofanase, que quebra o triptofano. Então, vamos lá acompanhar de novo? Então, eu tenho o meu meio de cultura no meu tubo, como a gente está vendo aqui, que tem os nutrientes necessários para o micro-organismo crescer satisfatoriamente, e que tem uma substância que eu coloquei aqui que eu quero verificar se o micro-organismo é ou não capaz de utilizar.
então que é o triptofano. Então, quando eu colocar a bactéria, se ela tiver a triptofanase, ela vai quebrar o triptofano. Ela vai utilizar o triptofano, e utilizar significa quebrar, né? Como nós vimos lá na glicose, eles utilizam, né, transformando essas moléculas em outras coisas. Aqui ele vai quebrar o triptofano, e ao quebrar o triptofano, ele vai produzir outras substâncias. Vejam, gente, quando eu tenho uma molécula e eu quebro ela se transforma em outra coisa, ok? Então aqui a bactéria usou a enzima, quebrou o triptofano, e quando ele quebra, ele transforma o triptofano em um pedaço, torna-se piruvato, outro pedaço torna-se o NH mais 3, e um pedaço transforma-se em indol. Né? Então, o que é que eu quero verificar? Por isso que o teste é chamado indol. Eu quero saber se o indol vai ou não estar presente aqui. Então, o que é que eu faço? Eu vou colocar minha bactéria. Se ela tiver a enzima triptofanase, ela vai quebrar o triptofano, produzindo o indol. Só que o indol é uma molécula. E eu já falei para vocês no início da aula que eu tenho como visualizar uma molécula diretamente? Não, mas indiretamente eu tenho. Então, como é que eu vejo se o indol está presente ou não? Colocando um reagente, né? Que tem esse nome imenso aqui, que a gente chama de reagente de Kovacs. O reagente de Kovacs são 3 gotas que eu coloco aqui, ó, na superfície do meu meio. Quando o indol está presente, o que vai acontecer? Esta substância, que é o reagente de Kovacs, se liga no indol, que foi produzido por esta reação bioquímica, e dá uma cor. Então, aqui no tubo, a leitura que a gente vai fazer do indol é a seguinte, ó. Eu coloco 3 gotas de reagente de Kovacs. O reagente ele tem essa cor aqui, ó, amarelada. Se permanecer amarelo, o que significa? Que o indol não estava presente, porque o reagente não se ligou. Por que não se ligou? Porque ele não está presente. Se não está presente, não se liga e não tem reação. Então, a cor do anel aqui na superfície ficará amarelo. Quando é positivo, o que é que vai acontecer? Quando eu colocar o reagente, olha só, não esqueça que o indol vem se depositar aqui em cima, tá, pessoal? Ó, tá vendo? Ó, o indol ele se deposita aqui nessa região. Então, quando eu coloco as 3 gotas, o que é que aconteceu? O reagente de Kovacs se ligou no indol, promovendo uma mudança. Como eu falei para vocês lá na aula de química, quando 2 substâncias se ligam, elas se transformam numa terceira coisa, revelando normalmente uma cor, né? Havendo uma mudança de cor. Então, o reagente de Kovacs se liga no indol, mudando a cor, ficando um anel na superfície vermelha. E aí eu tenho aqui indol positivo e aqui indol negativo. Isto é o que eu vejo. O que foi que aconteceu para trás? Então, vamos ver aqui no teste negativo. Né? Eu coloquei a minha bactéria, inseri ela aqui. Significa que a bactéria que eu coloquei aqui, no caso negativo, não tem a triptofanase. Então, ela não quebrou o triptofano. Se não quebrou o triptofano, não produziu o indol. Se não produziu o indol, ele não vai estar presente. E quando eu colocar o reagente, ele não tem com quem reagir, e aí ficará essa cor amarela, esse anel amarelo, significando que a reação não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o micro-organismo não tem esta rota bioquímica, não tem a enzima triptofanase. Então, veja como é engenhoso, né, esses testes que a gente está falando aqui. Porque de coisas moleculares acontecendo, eu consigo tornar isso palpável, visível. Eu consigo verificar se o meu micro-organismo tem ou não aquela rota bioquímica. No caso negativo aqui, ele não tem a triptofanase, não quebrou o triptofano, consequentemente não produziu o indol, e quando eu colocar o reagente, não vai haver a reação e o anel ficará amarelo. No tubo positivo, o que é que aconteceu? O micro-organismo que eu coloquei aqui tem a enzima triptofanase. Ela quebrou o triptofano. Ao quebrar, ela produziu, dentre outras substâncias, o indol, que ficou acumulado aqui na superfície. Quando eu coloco o reagente, ou o revelador, que é o reagente de Kovacs, ele se liga no indol, e ao se ligar, tem a reação química, havendo a mudança de cor e a formação do anel, que a gente consegue visualizar aí, que é o anel
vermelho, dando a positividade. Então, é mais um teste bioquímico. Então, veja que agora nós já estamos na parte molecular, né? Estou vendo se aquele micro-organismo tem ou não determinada rota bioquímica. Então, esses testes bioquímicos aqui é para contemplar essas questões que eu falei aqui para vocês, que o diagnóstico microbiológico ele se ampara nesse tripé aqui, ó. Morfologia, eu preciso determinar a morfologia do micro-organismo que está na amostra que eu estou analisando. Eu preciso determinar a característica cultural desse micro-organismo e eu preciso determinar a característica bioquímica. Quando eu tenho essas três informações, eu já sou capaz de determinar qual é aquele micro-organismo, gênero e espécie. Tá? Na maioria das vezes eu consigo determinar a espécie, tantas vezes só o gênero, mesmo utilizando essas características aqui. Tá? Então vamos lá. Essas três características nós já vimos, morfologia, cultura, e terminamos agora a bioquímica. Vamos olhar aqui então, já que eu falei dessa família Enterobacteriaceae, quais são as características morfológicas, culturais e bioquímicas desta família Enterobacteriaceae, do indivíduo desta família? Então vamos lá. Morfologicamente, nós já vimos que eu analiso quem? Característica morfotintorial. Característica morfotintorial. Então vamos lá. A morfologia que eu estou vendo aqui é qual? Bacilos, né? Bacilo gram-negativo, né? Então aqui eu tenho um bacilo gram-negativo. Então vamos lá, qual é a característica do indivíduo desta família? Todos são bacilos gram-negativos. A maioria são flagelados, né? Onde é que eu vejo flagelo? No teste bioquímico chamada motilidade, né? Então, estou dizendo a maioria, mas tem alguns que não têm motilidade? Tem. A pneumonia que se toca é um exemplo disso. Eles não têm motilidade. Então, significa que eles não têm quem? Flagelo. Mas a maioria dos indivíduos desta família tem. Por isso que eu coloquei aqui, ó, a maioria deles são flagelados. Alguns estão capsulados. Então, essa sombrazinha, este halo que eu vejo em volta do bacilo, é a cápsula, que é aquela estrutura que eu falei para vocês, que são os três envoltórios das bactérias: a membrana, a parede e a cápsula. Então, esse halo que fica aqui em volta, isso aqui é a coloração de Gram, tá? A coloração de Gram é para corar a parede, como nós vimos, mas dá para ver a cápsula? Olha, dá. Então, alguns aqui são capsulados. Então, veja, se eu pegasse, então, professor, quais são as características que realmente colocam esses micro-organismos dentro desta família? Morfologicamente, bacilos gram-negativos. Tá? Todos os integrantes terão bacilos gram-negativos. Os integrantes dessa família, alguns terão flagelos, outros não. Alguns terão cápsulas, outros não. E, professor, então, para que serve isso, eu saber se é flagelado ou se é capsulado? Porque me ajuda a determinar. Se eu sei que o indivíduo tal de uma família tem cápsula, quando eu ver, eu posso pensar nele? Posso. Se eu sei que o indivíduo tal de uma família tem um flagelo, eu posso pensar nele? Posso. Então, se eu tiver essas informações obtidas aqui na análise morfológica, vai me ajudar grandemente no meu diagnóstico, tá? Mas a característica que todos os integrantes têm é que eles são bacilos gram-negativos. E aí eu pergunto, isso é capaz de eu determinar através da morfologia, da análise microscópica? Sim, eu faço um esfregaço e uma coloração de Gram, ele vai me revelar se o que eu estou vendo lá é um bacilo gram-negativo, como eu vejo aqui nesta figura. A característica cultural, o que é que revela que nós vimos? A característica cultural, ela me revela a característica da colônia, como nós vimos, se é grande, se é pequena, a cor, a borda, a elevação, né? E aí eu tenho que olhar dentro do que está crescendo lá, de qual indivíduo é aquela colônia, porque vamos lá. A única coisa que eles compartilham aqui é que todos são bacilos gram-negativos, morfologicamente. Culturalmente, vocês acham que a cultura, a colônia
de cada indivíduo vai ser igual ou vai ser diferente? Vai ser diferente. Cada indivíduo tem a sua característica colonial ou cultural. Então, a colônia da Escherichia-coli é de um jeito, a colônia da Klebsiella é de outro jeito, a colônia de Proteus mirabilis é de outra forma, tá certo? Então, a cultura é importante porque, ao visualizar a colônia que está crescendo, eu sou capaz de suspeitar qual é o indivíduo daquela família, né? Então, eu já sei, porque eu já tenho informações aqui, que esse micro-organismo provavelmente pertence à família Enterobacteriaceae. Professor, relembre para a gente como é que eu consigo já, na morfologia, determinar que pode ser da família Enterobacteriaceae. Eu já tenho muitas informações anteriores, eu sei de onde a minha amostra veio. Então, se é urina, por exemplo, eu sei que a família Enterobacteriaceae causa muita infecção urinária. Então, quando eu vejo um bacilo gram-negativo, eu posso suspeitar que seja essa família que está causando a infecção. Se a amostra veio de uma ferida operatória ou de uma lesão, uma escala de decúbito próximo da região anal, e foi um suave que foi coletado dali, e eu vejo bacilos gram-negativos, eu posso suspeitar, porque eu sei que ali é preponderante, né? A porcentagem é muito grande desses micro-organismos, a possibilidade, na verdade, é muito grande desses micro-organismos estarem presentes lá. Então, eu não posso desprezar as informações que eu tenho, saber de onde foi coletada esta amostra, isso já me dá um grande indicativo, né? Eu já posso suspeitar qual provável micro-organismo é que possa estar causando aquele processo infeccioso. Se nós vimos, isso serve para todos os sítios. Sistema nervoso, eu tenho que saber quais os grupos de micro-organismos que mais causam infecção lá. Infecção urinária, eu tenho que saber quais são os micro-organismos que mais causam infecção lá nesse local, né? E diga-se de passagem, as infecções urinárias comunitárias, elas são causadas, 80% delas, por integrantes da família Enterobacteriaceae, principalmente pela Escherichia coli. Então, se chega uma amostra de urina para fazer uma cultura da comunidade, e quando eu começo a analisar ela, eu já vejo bacilos gram-negativos, é lógico que a direção, né, o meu olhar vai ficar mais direcionado para a possibilidade de ser esta família Enterobacteriaceae. E aí eu vou precisar testar, né? Aí eu vou usar um meio de cultura que permita o crescimento desse micro-organismo. Eu vou olhar para a característica da colônia que está crescendo lá, e aí eu preciso saber como é a característica da colônia de Escherichia coli. Ela tem as suas características. O professor tem como decorar de todos? Não. Mas já falei para vocês que o meio de cultura que eu estou utilizando, ele vai me ajudar. A bula vai me ajudar. Então lá ele vai me dizer, Jorge, cresce aqui neste meio de cultura que eu estou te vendendo a família Enterobacteriaceae. E quando crescer este tipo de colônia, significa que provavelmente é deste integrante desta família. Então, a família, a espécie Enterobacteriaceae vai ter uma característica colonial, o fabricante vai me ajudar, e não tem como repassar para vocês, tá, pessoal? É uma questão de organização. Montem o portfólio de conhecimento de vocês. Sejam curiosos, né? Eu tenho isto aqui de conhecimento, mas eu posso amplificar? Posso. Né? Então, busquem, peguem várias bulas de vários meios de cultura e organize a ideia de vocês. O que eu digo para vocês, quanto maior o portfólio de conhecimento de vocês, mais facilidade vocês terão. É lógico que quando iniciarem os trabalhos, terão mais dificuldades, mas no decorrer do tempo vocês vão ver que isso vai se tornar banal. É como se fosse escrever. Quando nós começamos a escrever, a nossa letra sai um garrancho, a gente não consegue, não tem coordenação motora, né? Hoje não, hoje nós já escrevemos aqui sem problema nenhum. Leitura é a mesma coisa, a gente começa soletrando, e agora há pouco a gente nem soletra mais, já olha e já lê direto, né? Perfeito. É assim que acontece na minha prática da minha profissão. E no diagnóstico microbiológico acontecerá a mesma coisa. Quanto mais vocês treinarem, quanto mais vocês tiverem informação, mais fácil se tornará. E chegará um dia que vocês lembrarão disso que eu estou falando para vocês.
porque isso se tornará rotina para vocês e será tão fácil que você vai olhar e já vai conseguir suspeitar grandemente do que possa ser aquilo que está crescendo lá. Mas para isso precisa construir, e uma construção é um tijolo de cada vez, né? Pode ser o maior prédio possível, mas eu preciso construir uma fundação, fazer as estruturas, colocar um tijolo de cada vez para que aquilo se construa. E como eu tenho falado para vocês, a formação de vocês, ela não ficará somente com este tijolo chamada disciplina microbiologia básica. Temos mais 3 tijolos para consolidar ainda mais essa parte do diagnóstico, e nós temos outras disciplinas que fundamentará o curso de vocês. E continuarão, né? No final do curso, no estágio, no trabalho de vocês iniciarão ainda, não sejam humildes, né? Porque vai chegar um momento em que vocês realmente se dedicarem, terão realmente condições de, com facilidade, fazer um diagnóstico microbiológico, tá certo? Então, dependendo da característica da colônia, eu vou suspeitar de qual indivíduo né? De qual espécie é. Opa, essa colônia aqui é muito parecida com a Escherichia coli, né? Ela é seca, ela tem a borda dessa forma, ela tem essa cor, ela tem essa elevação. No meio de cultura, não é só a característica da colônia que nós vimos. Alguns meios de cultura me revelam se são fermentadores ou não. Lembra do meio CLED que eu falei para vocês? O meio CLED, ele é um meio seletivo e diferencial. Por que é seletivo? Porque ele seleciona apenas o crescimento dos bacilos gram-negativos. Então, se a minha suspeita é que é um bacilo gram-negativo da família Enterobacteriaceae que está causando infecção, eu vou escolher o meio que permita o crescimento do bacilo gram-negativo. Então, aqui o CLED, ele é seletivo? Ele permite crescer bacilos gram-negativos. Ok, foi uma boa escolha pela seleção. E ele ainda é diferencial, porque ele diferencia se aquela colônia que está crescendo é fermentadora ou não. Então, aqui, por exemplo, quando a colônia fica amarela, tá vendo? É fermentador. Então, e como nós vimos aqui, eles são fermentadores, né? A maioria dos integrantes dessa família Enterobacteriaceae, eles são fermentadores, É o que a gente vê aqui no meio de cultura, Então, além da característica da colônia, este meio vai permitir revelar se é fermentador ou não fermentador. Então, eles são fermentadores da glicose, a maioria deles. Uma característica que vai servir também para eu cultivar esse micro-organismo é saber qual atmosfera de oxigênio eles precisam para crescer, né? Porque nós já vimos, se eu colocar numa temperatura inadequada, o meu micro-organismo não cresce. Se eu colocar numa determinada atmosfera de oxigênio, talvez ele não cresça. Então, preciso conhecer. Então, se o meu pensamento aqui é família Enterobacteriaceae, a escolha do meio já me ajuda. Por que eu vou escolher o CLED? Porque cresce bacilo gram-negativo, que são características dessa família. Porque me revela se são fermentadores, que também é uma característica desta família. E eu preciso conhecer que eles são anaeróbios facultativos, ou seja, eles crescem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. É por isso que eles são um grupo de micro-organismos que tem diversos indivíduos patogênicos, porque eles, estando num sítio que tem oxigênio, eles crescem, se multiplicam, causando infecção. Eles estando num sítio onde tem pouco oxigênio, eles também vão crescer. Então, eles são muito versáteis nesta questão de atmosfera de oxigênio. Eles são anaeróbio facultativo. Por isso, consegue causar infecção na ferida operatória, na bexiga urinária, que tem diversas concentrações de oxigênio nesses sítios. Tá? Então, é uma característica também importante quando eu estiver avaliando a característica cultural. Porque senão eu vou semear, vou colocar num ambiente que talvez ele não cresça. Mas aqui, é uma característica importante. E a bioquímica, né, que foi o último que nós falamos agora. Então, nós já vimos que é um grupo de testes que eu faço para ver realmente as características bioquímicas. Então, veja, quando eu vou fazer bioquímica, eu já tenho definido quem? Pelo menos o gênero e a família.
eu vou fazer a bioquímica para determinar qual é a espécie, qual é o integrante desta família que está ali presente. E aí eu vou fazer os testes, como fermentação, que nós já falamos, produção de gás, motilidade, né? Junto com outros testes, formam uma bateria. E essa bateria vai me revelar uma característica. E eu vou lá na minha tabelinha da família Enterobacteriaceae e vejo onde ela se encaixa perfeitamente. E com isso eu consigo fazer o meu diagnóstico. Tá certo? Professor, eu posso extrapolar este tripé para outros micro-organismos? Posso. Então, por exemplo, outros micro-organismos, quando eu ver uma morfologia, por exemplo, copos gram-positivos que se agrupam em cachos de uva, nós já vimos que eu tenho como determinar que esta característica é de um gênero chamado Staphylococcus. Olha aí como a morfologia já me deu a característica, né? Então, já sei agora, pelo menos o gênero. Só a morfologia já foi suficiente para dizer que ele pertence a um gênero chamado Staphylococcus. Qual meio de culturar? Mas dentro do gênero Staphylococcus tem diversas espécies? Tem. Então, agora eu vou escolher um meio de cultura que permita o crescimento do Staphylococcus e que me revele algumas características desse gênero, como, por exemplo, a formação de lise de hemácias. Então, eu poderia escolher o agar-sangue, porque o agar-sangue permite crescer o gênero Staphylococcus e ainda me revela uma característica deste gênero que vai me ajudar, que é promover ou não a lise de hemácias. E aí, depois que eu tiver todas essas informações, agora eu uso a bioquímica para fazer a determinação de qual espécie é deste gênero. É o aureus, é o saprophyticus, é o epidermides? E para isso eu tenho que fazer o teste bioquímico, que não serão mais os mesmos, porque esses aqui são da família Enterobacteriaceae. Agora eu vou usar testes bioquímicos para o gênero Staphylococcus. Então eu vou testar catalase, vou testar DNase, vou testar novobiocina. Então é uma outra bateria de testes. Por quê? Porque este grupo de micro-organismos tem uma bioquímica totalmente diferente dos integrantes desta família aqui Enterobacteriaceae. Então, cada grupo de micro-organismos tem a sua bioquímica específica. Né? Então, o gênero Staphylococcus vai ter uma bioquímica, a família Enterobacteriaceae vai ter outra bioquímica, a Candida albicans, que é um fungo, vai ter outra bioquímica, tá certo? Então, isso aqui eu posso extrapolar, né? Eu posso extrapolar. Então, cada grupo vai ter a sua morfologia peculiar, as suas características culturais peculiares e as suas características bioquímicas peculiares, tá? Não esqueça que isso aqui é a ideia, é o esqueleto do tripé que é utilizado para fazer o diagnóstico microbiológico. Então, aqui a gente encerra essa questão da sequência dos eventos, das metodologias que eu faço para utilizar para fazer o diagnóstico microbiológico. Então, eu preciso da morfologia, preciso da característica cultural e da bioquímica para determinar o gênero ou a espécie, né? Por que você colocou gênero e espécie? Porque tem alguns micro-organismos que não são possíveis eu determinar, por exemplo, a espécie dele, como, por exemplo, salmonela. Eu preciso de testes muito mais refinados, muitas vezes testes moleculares, eu digo, de material genético, de antígenos, para poder determinar a espécie. Então, muitas das vezes, eu só consigo fazer o diagnóstico até gênero. Por exemplo, da salmonela, eu vou dizer lá, ó, houve crescimento de salmonela, mas eu não consigo determinar, por esta análise aqui, eu não consigo determinar, mesmo usando a bioquímica, que a gente usa uma parte da bioquímica para fazer o diagnóstico de salmonela, mas a espécie é muito mais refinada, são testes muito mais refinados. Então, eu não vou conseguir dizer se é salmonela tifo, paratifo, tifimúrio, não. Pela minha análise convencional, não posso. Mas o gênero, eu consigo, e já é o suficiente, inclusive para implementar um tratamento, uma intervenção farmacológica que o colega profissional de vocês vai fazer. Tá? Mas, na maioria das vezes, eu determino a espécie. Tá? O gênero é alguns grupos restritos, como, por exemplo, salmonela, que eu não consigo determinar a espécie.
Mas o resto, o Staphylococcus eu consigo determinar a espécie, a Cândida eu consigo determinar a espécie, a família Enterobacteriaceae eu consigo determinar a espécie, tá? Então, é por isso que eu digo aqui, essas 3 características, ela determina a espécie. E em alguns grupos apenas o gênero, mas é o suficiente também. Após eu determinar a espécie, eu tenho ainda mais um trabalhinho, que é fazer o teste de sensibilidade, né? Que é o que nós vamos tratar na próxima aula. Então, eu já cheguei ao diagnóstico, eu já sei que o que está ali é Escherichia coli, já fiz a identificação. Mas agora eu vou fazer o teste de sensibilidade e ver a quais antimicrobianos essa Escherichia coli é sensível ou resistente, tá? Que é, como eu falei para vocês, a solicitação normalmente vem. Solicito cultura, que é esta análise toda aqui, ou seja, a determinação de qual espécie está causando a infecção. E eu peço também, junto, que você teste a sensibilidade ou resistência a determinado antimicrobiano. Tá? Então, por isso que a solicitação vem. Solicito cultura mais teste de sensibilidade. Aí você vai ter que determinar a espécie e fazer o teste de sensibilidade. É lógico que você vai fazer quando? Quando for solicitado. Se for solicitado só cultura, o que você vai fazer? Só cultura. Mas se for solicitado cultura e teste de sensibilidade, você vai ter que fazer os dois. Determinar a espécie e fazer o teste de sensibilidade. Tá? Esse teste de sensibilidade é o assunto que nós trataremos na próxima aula, para a gente fechar de vez aqui as metodologias que eu faço para fazer o meu diagnóstico microbiológico. Então, já vimos a morfologia, a cultura, a bioquímica, e agora nós vamos, na próxima aula, terminar com a questão do teste de sensibilidade. Aí a gente fecha essa parte teórica de tudo que está dentro da sequência de eventos do diagnóstico e depois a gente vai praticar, teoricamente, vendo como é que faz o diagnóstico de alguns micro-organismos e, na prática, fazendo, né, reforçando todas as informações teóricas. A gente vai partir agora para o passo da cultura amanhã na nossa aula, que eu aguardo vocês. Tá certo, pessoal? Por hoje é isso, a gente vai encerrar por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Se tiverem alguma dúvida, esse é o momento. Ou então, se anotarem alguma coisa e quiserem perguntar amanhã, também fiquem à vontade. Ok? Alguma dúvida? Professor? Oi, pode perguntar. Você disse que quando apresentar acidez pode ter a presença da coloração amarela. Tem alguma outra situação que apresenta uma outra cor? Sim, depende do fabricante. Então, como eu sempre tenho falado para você, o que você comprar, você vai seguir a bula do produto que você está comprando, tá? Isso aqui foi só um exemplo que eu falei para vocês. Então, se o fabricante dizer lá, olha, meu meio é amarelo, se mudar para o vermelho é fermentação, você vai seguir o que o fabricante está falando. Porque foi ele que criou aquela receita, aquele teste, aquela metodologia. Então, você tem que seguir o que ele está falando lá. Então, por isso é importante eu conhecer o que eu estou comprando e ler a bula do produto que eu estou comprando, que ele vai te ajudar grandemente, tá? Então, não existe uma coisa fechada, é amarelo, é fermentador. Não, você tem que seguir a orientação do produto que você está comprando. Certo? Mais alguma dúvida? Certo, professor. Então, se não tiver... Oi, pode perguntar. Pode voltar no slide 44 e explicar de novo o VP e o MOT, por favor? 34? 44. O Vogelproskauer, né? E qual é o outro? MOT, MOT. E a motilidade. A motilidade a gente vai tentar fazer, porque a família que a gente vai tentar trabalhar é Enterobacteriaceae, a gente vai ver. Olha, então vamos lá. O Vogelproskauer, ele quer saber se o micro-organismo é capaz de fermentar um determinado açúcar. Então, eu vou colocar um açúcar aqui no meu meio, vou semear o meu micro-organismo, e se esse micro-organismo tiver uma rota bioquímica chamada butinoglicólica, significa que ele é capaz de usar o açúcar por esta via, chamada butinoglicólica.
Tá? Se ele utilizar o açúcar, ele vai formar esse anel aqui na superfície cereja. E aí seria o que a gente chama de Vogt-Proskauer positivo. Então, o que significa? Significa que o micro-organismo que eu coloquei aqui tem a rota bioquímica chamada via butinoglicólica, utilizou o açúcar, né, e produziu essa substância que a gente vai também ter um revelador que a gente vai utilizar aqui. Eu vou colocar uma substância aqui que vai me revelar, assim como aqui no indol, se vai formar este anel cereja, normalmente, que ele chama aqui na superfície. Formou o anel, significa que o micro-organismo que está crescendo, que foi semeado aqui, ele é capaz de o fermentar pela via butinoglicólica. Não formou, significa que o micro-organismo que eu coloquei aqui não é capaz de utilizar o açúcar por esta via. Tá? Como eu falei para vocês, a fermentação, ela pode... a utilização de um açúcar, que é a fermentação, por exemplo, ela pode ser utilizada por várias vias. E quem tem micro-organismo que só tem uma via, tem micro-organismo que tem mais de uma via, né? E aqui esses integrantes da família Enterobacteriaceae normalmente são versáteis, ele tem mais de uma via de utilização de açúcar. Né? Esse seria o Vogt-Proskauer. A motilidade não é uma rota bioquímica que eu vou ver. Eu vou ver se o micro-organismo tem flagelo ou não, indiretamente, né? Porque eu não consigo ver o flagelo, porque é uma estrutura muito minúscula, no microscópio não dá para ver. Então, esse meu meio aqui de motilidade é um meio gelatinoso, vamos dizer assim, um gelzinho. E aí eu pego o micro-organismo e com uma agulha bacteriológica eu deixo ele bem aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto onde tem essa parte mais... Significa que aqui ele cresceu. Aqui que foi a agulha inserida, e ele se multiplicou. Só que esse meu meio aqui, ele é um meio transparente. E olha como ele está turvo. Se ele está turvo, significa que o micro-organismo que eu deixei apenas nesse ponto está migrando deste ponto para outras regiões, crescendo em outras regiões, deixando o meu meio turvo. E aí eu diria que a minha motilidade é positiva. Por quê? Porque o micro-organismo que eu deixei apenas nesse ponto foi capaz de migrar para outras regiões, crescendo. E como é que eu vejo esse crescimento? O meu meio, que era transparente, límpido, ficou turvo. E aí a motilidade é positiva. Se eu deixo ele nesse ponto e ele cresce somente nesse ponto, né, o meu meio vai ficar límpido, translúcido. Significa que ele só cresce onde eu deixo ele. Por que ele só cresceu naquele ponto? Porque ele não tem a estrutura capaz, no caso o flagelo, para se movimentar. Então, vejam, é um teste que está dentro da bateria bioquímica, mas que não revela uma rota bioquímica. Revela a presença ou ausência de uma estrutura chamada flagelo. Aí você poderia perguntar, professor, por que eu não vi isso lá na microscopia? Porque a microscopia ela não é refinada o suficiente para eu visualizar essa estrutura que é muito minúscula, que no caso é o flagelo. Tá? E aí eu preciso, porque para a família Enterobacteriaceae possuir ou não motilidade é importante eu determinar. Porque como nós vimos, alguns indivíduos têm motilidade, outros não têm. Então é uma informação importante que eu acabo colocando aqui dentro da bioquímica para revelar. Mas não é nenhuma rota bioquímica, não é nenhuma reação bioquímica, não é nenhuma molécula, não. É a revelação se tem ou não uma estrutura chamada flagelo. Ok? Ok, professor. Obrigado. Mais alguma dúvida? Se não tiver, então a gente se encontra amanhã, tá, pessoal? Aguardo vocês aí no nosso horário de 11 a meio-dia e 40. Agradeço a presença de todos, tenham todos um bom dia.